Nós experimentamos no ensino superior o movimento durante o período da supervisão, aquele ciclo, né, com a Marta Abramo e o Messias à frente da Secretaria de Regulação, onde nós tivemos casos de descredenciamento. O caso mais grave foi do Grupo Galileu, onde a universidade, o Centro Universitário da cidade do Rio de Janeiro e a Gama Filho, né? E a Universidade de Gama Filho foram descredenciadas com uma população gigantesca de alunos. Então, o MEC foi lá e implantou uma política de transferência desses alunos, fez o edital, fez a transferência dos alunos, estava tudo muito certo, só que não se sabia onde o aluno estava. Ou seja, o que ele tinha feito de disciplina ou não, para poder colocar no novo curso. Não se tinha as informações. Quando houve a mudança do marco regulatório, conversando com a equipe da época da DPR, da Diretoria de Política Regulatória, com a Simone Horta, o Henrique Sartori, o professor Romão ainda, eu bati muito na tecla, olha, esse negócio da supervisão precisa ter processos claros, precisa qualificar o que é irregular e ter um processo, mini direito processual, de como acontece a supervisão e como é que eu faço com o aluno depois. Fizeram a lição de casa, fizeram o debate, e aí surge o capítulo da supervisão, o decreto 935, e surge a portaria. Primeiro era a portaria, se eu não me engano, 21, que depois evolui, não, 22, que depois evolui para 315, aonde está qualificado o que é irregularidade, está criado o fluxo processual e, mais importante, se vocês observarem, a questão da guarda de dados é tratada no momento da supervisão. Para o seguinte, no caso de uma instituição encerrar a atividade, tá certo? As informações têm que estar preservadas para que quem for receber o aluno consiga colocar o aluno no momento correto. Tá? Esse foi o movimento. Então, para nós do ensino superior, toda essa questão de digitalização, de secretaria, de diploma e agora a lei de proteção de dados faz parte da ossatura da supervisão, tá certo? Dessa guarda que o Ministério quer ter para a qualquer momento fazer o sequestro de dados para que se promova a transferência dos alunos nos casos excepcionais de supervisão. Advém daí, por exemplo, a obrigatoriedade do termo de responsabilidade. Importante, todo mundo que passar por recredenciamento, quem está em credenciamento, já tem as orientações, mas todo mundo que passar por recredenciamento, o representante legal tem que fazer a assinatura do termo de responsabilidade e colocar lá. Ele está atestando a veracidade das informações. Está criando a responsabilidade do sujeito a partir daquela pessoa jurídica. Tá certo? Então, esse é o movimento. Então, para nós, a Lei de Proteção de Dados tem uma pegada bastante específica, que ela está atrelada diretamente à questão da supervisão. E o Dr. Fábio vai apresentar para vocês todas as suas particularidades. Obrigado. À vontade, bom trabalho. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Bom, como eu sou o último do dia, eu tenho mais 2h30 de palestra, mais ou menos. Isso, é só às 7 que começa. Então, é às 9. Então, às 9? Às 19. Às 19, então eu estou contando daí. Então, assim, a lei geral, ela tem 65 artigos, mas contando com os incisos, dá uns 200 e pouco. Dá tempo da gente ler e depois discutir um pouquinho. Natural que a finalidade não é essa, da gente vir discutir aqui os aspectos mais importantes da lei geral. Tirando o Rodrigo, que é da TI, e que mexe com isso, foi incumbido pela empresa de fazer esse trabalho, essa frente junto aos clientes, eu imagino que a maioria aqui não esteja muito afeito ao que diz a lei. Então eu queria entender um pouquinho onde que vocês estão dentro das instituições e qual é o grau de proximidade que vocês têm para eu saber o quão mais ou menos aprofundado nós vamos ficar aqui, para também não transformar essa conversa aqui numa conversa muito maçante. A maioria de vocês, área administrativa, quem que está na área administrativa e que tem, de alguma forma, proximidade com a lei, já tenha tido contato com ela, está acompanhando ou tem que acompanhar? Está com essa bucha na mão? Tá. Mais ninguém? De outras áreas que TI, alguma coisa?
TI, legal. Vocês não tem como fugir, né? Vocês têm que estar inteirado do assunto minimamente, porque a bucha vai cair no colo de vocês, com certeza. O primeiro aspecto que eu queria colocar para vocês é o seguinte. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma legislação que ela traz proximidade com a legislação europeia. Existem basicamente duas grandes legislações no mundo que tratam de proteção de dados. Uma é a europeia, cujas diretivas, normas, regras gerais voltam a 1995, tá? E que é uma lei mais ampla e restritiva, mais dura com a proteção de dados, e tem a legislação norte-americana que é mais flexível. A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela traz como mãe, ou traz como espelho, a lei europeia, as regras europeias. Primeiro ponto é esse. O que eu queria fazer uma pergunta inicial aqui para a gente começar esse assunto, para entender a importância desse assunto para o nosso dia a dia, independente do aspecto relacionado à instituição de ensino, ao ambiente de trabalho de vocês. É a seguinte, como é que vocês veem a questão de vazamento de dados no dia a dia? O quão relevante é esse assunto e o quão exposto nós estamos, as nossas instituições estão, no que diz respeito a vazamento de dados. Vocês acham que isso é um assunto relevante? Vocês acham que isso é algo que pode acontecer? Como é que vocês veem isso? Alguém tem alguma experiência com essa situação desagradável de vazamento de dados, maior ou menor? Porque o que acontece é o seguinte, o pessoal de TI, aí eu saio um pouquinho da minha área, o pessoal de TI costuma dizer o seguinte, o vazamento de dados, ele não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Ele é inevitável. Em algum momento, se você começar a crescer e ficar um pouco mais exposto, você está sujeito a uma exposição de dados dos teus clientes. E esse é o grande mote da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Os casos recentes, e aqui eu vou trazer algumas informações pontuais, dão conta de que diariamente a gente tem grandes vazamentos de dados, e esses vazamentos de dados se dão por motivos diversos, desde situações que os dados estão absolutamente bem protegidos, até situações, entre aspas, toscas, e eu estou usando essa palavra porque essa foi a palavra da pessoa que descobriu o vazamento, e descobriu o motivo do vazamento e alertou. A Vivo, ontem, teve um vazamento que estão dando conta aí de 28 milhões de usuários. É um negócio assim, absurdo. Detran teve vazamento de dados para empresas, para uso inadequado por empresas que resolvem multas, etc. e tal. Marriott, a rede Marriott de hotel, teve um vazamento muito grande, foi muito significativo. Enfim, o próprio Boa Vista, que é o pessoal que trabalha com proteção de crédito, a Quora, que é um site de respostas e perguntas e que traz lá um arcabouço de informações básicas, mas teve um vazamento absurdo. Facebook, Fiesp, CIA, mais uma vez o Facebook com um reflexo do que aconteceu aqui no Brasil, quase 450 mil usuários, e Stone, operadora de maquininha de cartões. Esse aqui é um levantamento da Avast sobre o impacto dos maiores vazamentos de dados ocorridos, e esse levantamento é um levantamento que acontece desde 2012. Desde 2012 ele vem sendo feito esse controle. E aqui vocês veem uma predominância em 2018. Eu vou voltar nesse dado de 2018 para a gente só trazer um arcabouço do porquê dessa lei ter sido aprovada agora. Esse levantamento aqui é um levantamento de um site que faz um monitoramento em tempo real. Quem quiser depois eu disponibilizo essa apresentação, vocês olham esse site, ele faz um monitoramento em tempo real dos vazamentos que ocorreram e que estão sendo avaliados e o tamanho dele num cenário
mundial e que volta a 2009. Esses caras começaram a fazer essa análise desde 2009. Eu até trouxe aqui esse cara aqui, que 2019, os maiores vazamentos por ordem de grandeza, e eu trago aqui um dado interessante. Se a gente olhar em 2009, quando começou a ser feito a análise, olha o volume de vazamentos com o que acontece hoje. Então, assim, nós temos uma situação em que os vazamentos são cada vez mais comuns. Existe um mercado de vazamento de dados. Isso gera dinheiro. Então, tem gente que fica por conta de tentar romper a segurança de grandes empresas para a obtenção dos dados dos seus clientes. É nesse cenário que a Lei Geral de Proteção de Dados é promulgada, editada e promulgada, principalmente porque, apesar dela estar há 10 anos tramitando no Congresso Nacional, os fatos mais recentes e essa situação que a gente tem atual de um aumento exponencial do volume de vazamentos de dados fez com que houvesse uma pressão legislativa para se passar essa lei e ela ser implementada da melhor maneira possível. Essa melhor maneira possível eu coloco entre aspas, tá? Basicamente, o caso do Facebook que impactou muito nas relações pessoais, as diretivas da União Europeia, que estão desde 95, só que em 2018 foi criada a lei europeia. Houve uma consolidação da legislação europeia na GPDR, que é a lei mãe da LGPD, e fez com que houvesse também um motivo para pressão para que o brasileiro, aqui no Brasil, houvesse a promulgação da lei. Ingresso do Brasil na OCDE, tá, também gera essa pressão, porque aí todo país que entra na OCDE, ele passa a ter a obrigação de criar regras de compliance e anticorrupção que favoreçam um mercado mais limpo. E isso fez também, é um motivo a mais para essa pressão para que a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil fosse promulgada. Uma coisa interessante da Lei Geral, antes da gente entrar no mérito de explicar os detalhes e os pontos mais importantes dela, é mencionar o seguinte: quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, nós não estamos falando de nenhuma novidade, gente. Vocês já sabem dos problemas que a gente tem da exposição de um dado de um cliente nosso sem autorização dele, sem o consentimento dele. Ou qualquer problema relacionado a esse dado. O Código de Defesa do Consumidor trata a maioria das situações que são adversas ao consumidor, ao nosso cliente, no que diz respeito à proteção de dado dele. O Marco Civil da Internet também traz regras em relação a isso. Afora isso, em outros segmentos pontuais, regulamentação a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a própria CVM tem regras em relação à responsabilidade que o gestor de carteira de valores imobiliários tem em relação aos dados dos seus clientes. Aí abre um parênteses rapidinho aqui, não vem muito ao caso porque não é o nosso foco, mas é uma coisa meio maluca. A Lei Geral de Proteção de Dados não protege dados financeiros. Olha que interessante. Como assim? Dados relativos ao meu banco, a portfólio de investimento, aonde eu invisto, como eu invisto, não são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Houve uma exceção expressa na lei, enfim, e discute-se aí que houve um lobby dos bancos e pessoal do segmento de financeiro para haver essa exclusão. Porque isso é extremamente relevante. Seria adequado, no meu entender, que isso fosse protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, sim. Você perguntou alguma coisa? Não. É que é incrível como que as leis são criadas da mesma forma, né? Mas veja, de todas as áreas. Isso não é uma prerrogativa do brasileiro. Imagina. Isso é do mundo inteiro. Existem lobbies, existem pressões que fazem com que os interesses sejam mais ou menos
providos, né? Muito que bem. Vamos entrar nos principais pontos para a gente tratar um pouquinho da lei geral em relação ao que diz respeito a o que nos interessa do nosso lado de cá, a instituição de ensino, tá? E aí quando eu coloco no começo da apresentação a instituição de ensino, eu quero dizer instituição de ensino de maneira ampla, porque vale efetivamente para todo mundo da mesma forma. O ponto principal da Lei Geral de Proteção de Dados é gerar uma unificação, como eu comentei, como eu faço a menção aqui, uma unificação da matéria para evitar que haja decisões em âmbitos diferentes de maneira diferente. Então, o primeiro ponto é, a lei geral vem, cria as regras gerais da proteção de dados, e aí fica prevista a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados, que vai ser o órgão que vai regular, que vai supervisionar este assunto, sem prejuízo da legislação dos outros órgãos e da aplicação de multa pelos outros órgãos. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente gera um sistema em que eu posso ter 2 multas pelo mesmo fato, dependendo do segmento que eu atuo. Tá? Não é o nosso caso, porque, como o Jair comentou, nós temos regras para obtenção de licenças, de autorização, etc. e tal, mas nós não temos regras específicas pelo MEC no que diz respeito à proteção do dado. E aí me corrijam se eu estiver falando uma bobagem aqui, mas eu não conheço. Correto? Então assim, no nosso segmento, no segmento de instituição de ensino, não vai haver essa duplicidade. Mas em determinados segmentos, você corre o risco de tomar multa de autoridades diferentes, de agências diferentes. Tá? Só um comentário rápido aqui, técnico. Quando a gente fala da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, existe uma crítica contra esse nome no que diz respeito à qualificação jurídica deste órgão. Porque, vamos lá, quando eu falo de ANS, Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que é a agência? É um órgão do Estado, criado com autonomia administrativa para desenvolver uma determinada atividade regulatória de um segmento, ok? A autoridade é um órgão transitório. Do ponto de vista jurídico, uma autoridade, por exemplo, a autoridade olímpica, que foi a secretaria, entre aspas, criada para gerir os gastos das Olimpíadas no Brasil. Ela é um órgão de natureza transitória que aparece, tem um tempo para entrar gerar resultados e depois ela some. Aqui, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não é bem o caso, porque a ideia é aquela que se mantenha como agência. Existe uma discussão de que ela vai ser transformada em agência, enfim, é uma tecnicidade que eu só estou comentando com vocês por uma curiosidade da lei aí, para dizer o seguinte: essa lei, em alguns pontos, existem críticas de que ela foi promulgada meio que na correria. Então existem pontos de crítica em relação especificamente às obrigações dos operadores, que eu vou tratar mais à frente. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, para quem que está sujeito à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? A ideia geral é toda pessoa que, de alguma forma, coleta dados pessoais está sujeito a cumprir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é a fala genérica. Agora eu vou entrar numa fala mais técnica, mais específica. Qualquer pessoa física ou jurídica que trate dados pessoais. Nós vamos entender mais à frente qual que é a ideia do conceito de tratamento. Tá? Esse tratamento ele tem que acontecer obrigatoriamente no Brasil. Diferente da lei europeia, uma empresa que tem base na Europa e tem filial no Brasil, pelo simples fato dela ter essa base na Europa, ela precisa, ao coletar dados no Brasil, se submeter à regra europeia. Não é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque a pessoa em trânsito, um estrangeiro em trânsito no Brasil, que tiver seu dado coletado, ele não está protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Não é o nosso caso aqui, mas eu faço essa menção para entender
onde que a gente está em relação ao tratamento e quem é a pessoa a quem se aplica, a quem que se beneficia da lei. Tá? Quando eu oferto bens e serviços no Brasil para essa pessoa, com exceção do estrangeiro que está em trânsito, há aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? Eu já vou entrar no mérito do que é dado pessoal e o que é tratamento. Ok? A gente já chega lá. Vamos para o outro lado. Quando que eu não aplico a lei geral? Dados provenientes de outros países, tá? Que apenas transitem pelo território, e uso pessoal não comercial, fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, e de segurança pública. Por que de segurança pública? Porque o governo, ao implementar uma política qualquer de segurança pública, ele não vai se sujeitar a essa regra, dada a restritividade que ela tem. Isso geraria ela inviabilizaria a aplicação de determinadas políticas. Um exemplo prático disso em relação à segurança pública. Na Copa América, ano passado, o governo do Rio, já sob a gestão do atual governador, determinou a utilização de câmeras com reconhecimento facial no entorno dos estádios. Na verdade, essa política foi nacional. Desculpe, deixa eu corrigir a informação. Essa política foi nacional. Todos os estádios da Copa América, no Brasil inteiro, tinham a câmera com reconhecimento facial. Para quê? Para localizar indivíduos condenados que tivessem com mandado de prisão expedido, mediante reconhecimento facial, daqueles que tinham os dados na base da Polícia Federal. Ao término da Copa América, o governador do Rio, o Witzel, falou o seguinte: vamos continuar com esse negócio aí. Gostei da ideia, vamos manter. Manteve, e aí começou a gerar uma série de problemas, porque o sistema, a calibragem do sistema de reconhecimento facial não estava adequado, e aí começou a gerar falso positivo. E aí o policial recebia um rádio e falou: vai lá e prende tal pessoa, roupa assim, assim, assado. O cara lá prendia, levava para a delegacia. Pô, mas não sou eu, olha o meu RG. Fez no segundo, fez no terceiro, no quarto, nenhum policial queria mais ir lá prender os caras. Ou seja, a coisa não andou para frente. Mas veja... Mas isso aconteceu no jogo do Corinthians. Não. Segurança pública. Se a gente fosse aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, neste caso, seria um problema sério para o governo do Rio, que geraria indenizações absurdas, problemas criminais, etc e tal. Está fora. No Itaquerão, então, nem tanto. Itaquerão não pode. Itaquerão não pode. Não entra ninguém. Só trancar lá e já deixa. Travou lá. Todas as faces. Não entrou ninguém. Não, já tranca lá, fecha o foi certo. Maldade. Não é assim. Lá em Perdizes a gente não tem esse problema. Não tem. Lá em Morumbi não tem esse problema. Lá em Perdizes não tem esse problema. Nossa. Bom, vamos lá. Dados pessoais. O que é um dado pessoal? Dado pessoal, e aqui, lembra que eu comentei, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela ela tem a sua origem, entre aspas, filosófica, na lei europeia, que é mais ampla. O que é dado pessoal? Informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. O que é uma pessoa natural? Pessoa física. O termo pessoa natural talvez não seja comum para todo mundo, mas o Código Civil de 16 falava pessoa física. O Código Civil de 2002 fala pessoa natural. Pessoa natural é pessoa física. Somos nós, pessoas. Dado coletado de uma empresa não é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? O que é uma pessoa identificada? É uma pessoa que, ao eu ter duas ou mais informações, eu consigo saber quem ela é. Nome completo e, por exemplo, RG, CPF. Com o conjunto dessas informações, transforma estas informações em um dado que a gente chama de dado pessoal. Lei Geral de Proteção de Dados. Dados pessoais, isso é um dado.
Qual que é o problema? Desculpa. Qual que é o problema do identificável? Aí entra uma crítica. Quando a gente fala identificada, pelos dados, identificar sem sombra de dúvidas quem é a pessoa. Quando eu falo identificável, eu amplio o escopo de proteção da lei ao dizer o seguinte: qualquer informação serve para identificar. E se qualquer informação serve para identificar, eu posso, por exemplo, pegar, estamos falando de futebol aqui, o time de futebol do Zé. Ah, o Zé torce para o Palmeiras. Beleza, eu identifiquei a pessoa. E isso transforma essas informações em um dado pessoal. A crítica que se faz é que você passa por uma interpretação para definir o que é dado pessoal. E aí tudo vira dado pessoal. Qualquer informação vira dado pessoal. Isso é um problema. Porque ao se ampliar muito o escopo da lei, a gente gera uma dificuldade de eu saber no que eu tenho que olhar, o que eu tenho que tomar cuidado, qual que é a informação que eu tenho que cuidar. Na prática, isso vai ser dito num segundo momento, a partir do momento que a autoridade nacional for criada, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não foi criada. Enquanto o decreto que a constitui não for publicado, promulgado e publicado, a gente não vai conseguir entender, não consegue dizer, e a gente fica na discussão teórica do que seria esse identificável. Ou seja, o quão exigente vai ser a autoridade no que diz respeito à interpretação desse identificável. Mas o fato é que a gente tem que partir da premissa que tudo é dado pessoal. Qualquer informação é dado pessoal, ok? O que é tratamento de dados? Lembra que a gente estava falando aqui, ó, tratamento realizado no Brasil. Tratamento de dados. Gente, tratamento de dados é qualquer atividade, qualquer movimento, qualquer ação que eu faça com aquele dado, que eu realize com aquele dado. Coletar é um tratamento? Sim. Matrícula. A matrícula. A matrícula é o quê? A pessoa senta e escreve os dados no papel. Este movimento de coletar os dados da pessoa é tratamento. E aqui, ó, vamos fazer uma leitura rápida. Coleta, produção, recepção, classificação, utilização. Veja, eu não coletei, mas eu utilizei. Eu peguei o dado de terceiro. A situação do MEC, dados que passam de uma mantenedora para outra, passam de uma... Estou utilizando dados. Acesso, reprodução, transmissão, e aí distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. E aí tem um detalhe, essa lista, ela não é um rol fechado, ela é exemplificativa. É qualquer ação sobre um dado, qualquer movimento, qualquer coisa que eu fizer com aquele dado, isso é um tratamento. Ok? Quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, é aquele que eu identifico a pessoa, pelo qual eu identifico, ou que eu possa identificar a pessoa. Existe um certo tipo de dado que a gente tem que tomar cuidado, que é o tal do dado pessoal sensível. O que é o dado pessoal sensível? É aquele dado que expõe a pessoa a uma situação vexatória por alguma condição pessoal dela. Uma coisa é o meu número de RG, identifica quem eu sou. Uma coisa é qual a minha orientação sexual, qual a minha predileção política. Ok? É um aspecto pessoal que faz com que aquele dado passe a ser mais importante na escala hierárquica e, portanto, tenha um tratamento mais cuidadoso por parte daquele que coleta e trabalha aquele dado. Vamos passar por isso mais à frente para entender um pouquinho quais são os cuidados que eu tenho que tomar com esses dados pessoais sensíveis, ok? Quem são as partes que estão relacionadas e a quem se aplica? Quem são os agentes a quem são destinados essa legislação? Basicamente, a lei divide em 3 pontas. Além do titular, que é a pessoa física, de quem os dados foram, e aqui eu coloco coletados para ficar mais fácil de entender. É a pessoa, tecnicamente falando, seria a pessoa natural
que tem tratamento de seus dados. Ok? Quem que é o controlador? Controlador, pensa no seguinte, gente. Mais uma vez, nós temos do lado passivo, nós temos aquele que entrega o dado. Do lado ativo, que vai lidar com o dado, existem 3 figuras. Controlador, operador e encarregado. Controlador, é só pensar no nome, é o cara que tem o controle. É o controle em relação ao que vai ser feito com aquele dado. É o cara que dá a orientação de como utilizar. É a instituição de ensino. Esse é o controlador. Ah, mas espera aí. O meu banco de dados está na mão de um terceiro que faz a gestão daqueles dados e cuida da proteção dos dados e que mexe nos dados lá. É a figura do operador. É o cara que opera os dados. Uma coisa é o controlador, que é aquele que, geralmente, do ponto de vista prático, comercial, é o cara que tem o benefício econômico em decorrência do dado tratado. Ok? O operador é aquele terceiro, que geralmente é o contrato para gerir quem? Meu banco de dados. Então eu tenho um servidor na nuvem. Esse cara é o operador dos meus dados. Eu tenho um sistema de uma empresa terceirizada que gere meus dados. O rapaz que fez a apresentação aqui agora. Ele é o operador. E ele também tem que se preocupar com a aplicação da lei. E por fim, o encarregado. Gente, o encarregado é a pessoa representante do controlador e do operador, sempre que houver as duas figuras, ou somente do controlador, quando o próprio controlador operar os seus dados, é o responsável por fazer a interface entre os dados e as pessoas em volta interessadas, que basicamente são duas pessoas interessadas. O próprio titular, dono do dado, e a autoridade nacional e os órgãos de controle. Encarregado tem um nome bonito em inglês, é o tal do DPO, Data Protection Officer. Os caras vão botar no currículo e bota DPO. O que você é? Eu sou DPO da empresa tal. Tem o CEO, tem o COO, tem o CFO, tem o DPO, criaram o tal do DPO. Pô, eu vou ter que ter um DPO? Sim, vai ter que ter um DPO. Ah, mas eu vou ter que contratar alguém, não tem no mercado, não sei o quê. A boa notícia é que você pode contratar uma empresa, uma pessoa jurídica, para ser o teu encarregado, para ser o teu DPO. E existem empresas que estão correndo atrás, as maiores, IBM, Accenture, esses caras estão correndo atrás, criando segmentos, áreas, especificamente para quê? Para tratarem dados e cuidarem como encarregados dos dados das empresas contratantes. Ok? O encarregado, gente, só para vocês entenderem o que ele faz, ele é o tipo do cara, e aí vocês me entendem bem, que não dá para responder: ah, eu não sei como é que resolve isso, ah, eu não sei como é que é isso, ah, eu não sei de onde veio a informação, ah, eu não sei como te entregar essa informação, O encarregado ele tem que saber de absolutamente tudo. Então, estava comentando com o Rodrigo na hora do almoço, ele é o cara que segura a bucha na interface com as partes relacionadas. Porque o controlador, geralmente é uma pessoa jurídica, uma instituição de ensino, ele tem lá seu representante, mas o representante fala: não, eu deleguei tal pessoa para fazer isso. É o encarregado. Coloca o encarregado na linha de frente do relacionamento com o titular e com as agências reguladoras. No caso, a autoridade nacional e, eventualmente, pode ter o PROCON, porque, mais uma vez, o Código de Defesa do Consumidor não deixa de ser aplicado. Pode ter uma outra situação, a Anvisa, sei lá, dependendo do curso de medicina, uma outra entidade qualquer, uma outra agência qualquer. A questão é, este cara aqui, desculpa, gente, este cara aqui é o cara que tem que saber de tudo, saber como resolver tudo, tem que ter resposta na ponta da língua, e a ele não tem a prerrogativa de dizer: ah, eu não sei. Ele pode até te falar: eu não sei como te responder agora, mas me dá 24 horas que eu resolvo o teu problema. E formalizado, sob pena de ser punido. Óbvio, a punição vai bater no controlador, mas dependendo do contrato que tem aqui entre as partes, vai sobrar para ele também. Fábio, mas aí você coloca encarregado como pessoa física.
pessoa Ser física. Ela pode ser jurídica também. Ele pode ser um advogado. Ela pode ser jurídica. Não, independente de ser advogado, é só uma empresa. Uma empresa, eu contrato uma empresa da área de TI. Não, tá fora. É bucha, né? É bucha. Esse cara aqui é uma baita bucha. Dizem que o cargo numa multinacional vai chegar a 100k de salário. Pois é. Mas Um DPO numa multinacional vai chegar a ganhar 100 mil reais pelo tamanho da responsabilidade que ele tem. Poder pagar fiança, né? Ele responde criminalmente. Esse cara aqui, ó, as seguradoras, ó, eu tava conversando com um amigo meu outro dia, as seguradoras estão discutindo, vocês conhecem um contrato de seguro chamado D&O? O D&O, Directors and Officers. DPO é um officer, Data Protection Officer. O D&O é um seguro de responsabilidade civil voltado para atuação dentro de empresa. Você imagina que eu sou diretor de, sei lá, operacional de uma empresa X e essa empresa comete um crime ambiental. Cai nas costas de quem? A responsabilidade? Minha. O presidente de fundação tem esse problema sério. O presidente de fundação, por conta da gestão e o Ministério Público está ali cheirando no cangote, passando as contas pela aprovação do MP. É exatamente isso. A questão... No caso, o próprio PI, né, pesquisador institucional, que é o representante legal da instituição, talvez? Sim. O PI, ele tem uma questão que, assim, a responsabilidade dele vai no que diz respeito à entrega de informações e implementação daquilo que ele informou que entregou. Sob pena de, tendo qualquer tipo de problema, ele gera um problema para a instituição frente ao MEC. Então, até que a responsabilidade do PI ela é menor, entre aspas. Agora, você imagina eu como diretor de operações da Vale. A diretora lá que está respondendo ao processo criminal por conta do rompimento da barragem, a responsabilidade, a batata quente vai no colo dela. A responsabilidade é dela. E aí eu te pergunto, eu quero um cargo desse? Quero, porque paga bem, porque etc e tal, é bom, currículo, trabalho interessante, o que seja. Mas aí eu tenho toda uma cadeia de hierárquica de decisões que eu não consigo quebrar e que eu não consigo reverter no caso de uma decisão de se manter a barragem daquele jeito ou não. Só que se estoura a bomba, vem para mim, a responsabilidade é toda minha. Porque eu sou o diretor daquela área. Está se discutindo no meio de seguros como é que vai ser o D&O desses encarregados. E não se chegou a uma solução ainda. Por quê? Porque a responsabilidade é tão grande que as seguradoras não estão conseguindo achar o algoritmo para definir o custo desse seguro. Porque esse é um seguro muito complicado de se implementar, e ao se implementar, ele é muito complicado de ser pago. Porque geralmente ele só é pago quando você tem o problema perfeito. E sempre tem alguma vírgula, sempre teve alguma coisinha. E a seguradora, o que ela faz? Ela afasta a responsabilidade de pagamento de prêmio sempre que o administrador faz alguma coisa contra a lei, contra o estatuto ou contra o contrato que ele assinou de D&O. Fabio, qual o valor de multa? Nós vamos chegar lá nas multas aplicáveis às instituições. Eu vou comentar que são pesadas. As multas são pesadas. Nós vamos chegar lá. Quando eu falo de tratamento de dados, que é colher, mexer, alterar, divulgar, extrair, utilizar, ou seja, qualquer ação sobre o dado, para que eu possa realizar esse tratamento, eu tenho alguns princípios básicos que eu tenho que observar. O primeiro deles, que é um princípio, pode ser até um pouco batido, mas a gente precisa entender a discussão um pouco mais a fundo, por isso que eu trago ele aqui, que é o tal do consentimento. As legislações atuais, elas migram atualmente, mais recentemente, para um princípio maior do direito, que é o princípio da boa-fé. Basicamente é o seguinte, eu te peço alguma informação, ou eu me relaciono com você com boa-fé. Então, se é com boa-fé, consentimento. Para que eu trate aquele dado, para que eu colhe aquele dado, para que eu use aquele dado, eu preciso ter o consentimento de quem? Do titular do dado. Mas o que é o consentimento? É só pegar o ok dele no documento? É só aquele... Gente, quantos aqui de vocês instalam um app novo no celular? Dá Então, ok. exemplo, ok. aí, Ok. termos e condições de uso, política de privacidade. Gente, vocês leem? Não.
Todo mundo aqui estudou. Imagina a pessoa mais simples, né? Você aperta aquele negócio e pau. Quem curioso, gosta, vai dar uma lidinha, mas chega na metade ali. Então, o que acontece com o consentimento? O consentimento hoje, de certo modo, ele banalizou. Só que essa banalização, ela tem que ser cuidada. Tendo em vista a banalização, o consentimento tem que ser cuidado de uma maneira mais especial. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o consentimento, para ele valer hoje em dia, ele tem que ser dado, ele tem que ser ofertado de uma maneira completa. O que significa dizer isso? Eu tenho que informar o porquê que eu estou tratando aquele dado para o titular. Por que eu estou colhendo aquele dado? Você fala, mas eu não preciso explicar para ele por que eu estou colhendo os dados básicos dele para ele fazer uma matrícula. Ok. Não preciso? Finalidade não é só do que você recebe, é a finalidade do uso posterior daquele dado. Você vai usar aquele dado para uma campanha de marketing? Você vai disparar a mala direta? Sabe aquela coisa de comprar a mala direta de terceiros? Quem compra tem um problema ético. Quem vende tem um problema legal. Por quê? Porque ele está entregando dados de titulares sem que ele tenha, muitas vezes, o quê? Autorização para tal. E aí, eu abro parênteses rapidinho para contar uma história para vocês. Finalidade. Por que eu estou colhendo aquele dado e o que eu vou fazer com aquele dado? É direito. É direito do consumidor. Código de Defesa do Consumidor, artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor. É crime. Primeiro, é direito no artigo 6º, direito, o acesso à informação. E não tendo acesso à informação, já que ele tem o direito, quem não entrega a informação comete um crime pelo artigo 72 do CDC, Lei 8.078. Não informar o consumidor da origem do dado é um crime. De 1 a 6 meses de pena de detenção. Ah, você fala, nem vai preso, vai pagar cesta básica. Tá bom, na primeira você paga a cesta básica, na segunda você não é mais primário, muda a conversa. O que acontece na prática? Eu tenho que dizer para o meu titular dos dados para que eu vou usar aquele dado. E aí eu vou um pouco além. Eu tenho que dizer para que eu estou colhendo o dado, onde que eu vou utilizar, como que eu vou guardar aquele dado e por quanto tempo eu vou guardar aquele dado. Não é princípio da boa-fé? Eu não estou te abrindo informação para você me entregar seus dados? Então, eu estou te entregando todas as informações. Olha só. Para que eu uso o dado, finalidade? Eu posso eventualmente até, tem gente que defende, no que eu não vou usar teu dado. Eu gosto dessa prática. Eu não vou usar teu dado, por exemplo, com a mala direta de terceiros. Aí acontece o que aconteceu com um professor que relatou esse caso, que ele chegou tarde em casa, toca o telefone, ele atende, e aí o cara vira e fala assim, senhor, estou aqui para oferecer uma oferta especial de jornal não sei o que lá, para o senhor, condições especiais, blá blá blá. Ele falou, beleza, qual que é teu nome? É fulano. Fulano, me fala uma coisa, onde é que você conseguiu meu nome e meu telefone? Não posso falar para o senhor, essa informação é confidencial. Pô, peraí. Você está falando, o professor de Direito falou, você está falando para mim que a confidência, os meus dados, a informação sobre os meus dados é confidencial? Não, peraí. Você tem meus dados, você tem que me informar de onde. E se você não me informa, já que eu tenho como consumidor, no artigo 6º, Código de Defesa do Consumidor, o direito de acesso à informação, na medida que você não me dá, você incorre no artigo 72, que foi o que eu acabei de mencionar agora. Então vamos lá. A informação, o dado pessoal coletado ou utilizado, ele tem que ter esse consentimento prévio para eu dizer para o cara, olha, eu estou coletando, eu estou usando, eu estou tratando o seu dado para tal finalidade. Para esta finalidade aqui, ok? Eu vou guardar o teu dado desta forma. Eu vou guardar teu dado por tanto tempo. Com essas informações, o que eu faço? Eu tenho consentimento pleno
completo do titular. E aí eu não tenho questionamento quanto ao uso desse dado, desde que eu faça o uso do dado para a finalidade para a qual eu coloquei. Se eu tiver que mudar a finalidade, eu quero usar para uma outra finalidade, eu tenho que pedir autorização de novo. Quando a gente fala de dado sensível, que tem uma maior proteção pela importância de sua conceituação, este consentimento ele tem que ser dado. Se eu pergunto para o cara qual que é o partido que ele tem maior afinidade, eu tenho que pedir uma autorização específica para aquela informação. Para cada informação sensível, eu tenho que obter um consentimento específico. E aí, para cada um deles dizer por que eu estou pedindo, no que eu vou usar, como é que eu vou guardar aquele dado e por quanto tempo eu vou ter aquele dado em mãos. Ok? Forma e duração de tratamento. Anonimização. Gente, aqui é um pulo do gato. O pessoal fala, advogado adora achar brecha na lei. Não é. A lei deu esse direito. Todos os direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Direitos ao titular, toda a proteção que é dada aos dados na Lei Geral de Proteção de Dados, elas são afastadas na medida em que eu faço a anonimização desse dado. E aí, gente, tecnicamente falando, eu tenho basicamente, de uma maneira bem simplista, 2 jeitos de fazer a anonimização. O primeiro jeito de anonimizar é a tal da pseudo-anonimização, em que eu coleto os dados do titular e coloco de uma tal maneira esses dados no meu banco que a extração desses dados não me permite identificar quem é a pessoa. Então, por exemplo, o aluno Fernando José da Silva, ele é o aluno 5632, que tem o CPF número tal e o RG número tal. Essa pseudo-anonimização é um método em que eu altero as informações de forma que sem essa chave de abertura, ou seja, o vínculo entre o número e o nome, eu não consigo identificar. A outra forma de anonimização é a anonimização em si, que aí existem métodos mais diversos. Criptografia, por exemplo, é um método de anonimização. A partir do momento, qual que é a importância da discussão sobre a anonimização de dados? A partir do momento que eu anonimizo o meu banco de dados, aqueles dados coletados, eles não se submetem mais à Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente porque eles estão anonimizados. Só que tem um detalhe, gente. Eu tenho que tomar cuidado para não fazer uma anonimização tosca que seja facilmente reversível. Por exemplo, eu inverto Fernando José da Silva, eu boto Silva Fernando José. Isso não é uma anonimização, uma pseudo-anonimização razoável. Outra, a lei prevê que os métodos utilizados para essa anonimização serem eficazes têm que ser os métodos mais atuais, mais adequados e mais razoáveis dentro da realidade do controlador do dado. Óbvio que se a IBM tem um poder de anonimizar dados muito maior do que uma escolinha com 500 alunos. Pelo próprio poder econômico e ramo de atividade. Então, sempre vai se passar pela discussão na anonimização de você usou métodos razoáveis, atuais para fazer isso aí? Usei. Se você faz isso, você foge da Lei Geral de Proteção de Dados e você, ao se excluir das regras de proteção, você foge das multas. Ok? Que é o ponto que a gente quer chegar não é para afastamento da lei, mas é para achar um caminho de eu estou cuidando desse dado, eu estou protegendo o dado de maneira adequada, mediante uma anonimização eficaz. Portanto, a lei geral não se aplica a mim. E eu não posso ser multado caso houver qualquer tipo de problema. Primeiro, uma coisa é eu vazar dados numa tabela de Excel em que tem lá nome, RG, CPF, endereço do cara. Outra coisa é o cara baixar esses dados e ter lá um número, matrícula, número tal, RG, CPF, endereço. No caso da constituição de um grupo, por exemplo, dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, onde que é necessário que você tenha o nome da pessoa para você poder interagir, dando pessoalidade,
Você, inclusive, é público o e-mail, se a pessoa quiser disponibilizar, é claro, é a vontade dela no celular. Como fica isso? Vamos lá. A instituição de ensino, ao disponibilizar esse ambiente, ela disponibiliza para um ambiente restrito. Sim, para aquele grupo de Aquele grupo. 40 alunos, por Se exemplo. qualquer pessoa dos alunos, qualquer um deles for responsável pelo vazamento, e a instituição provar que o vazamento foi de terceiro, ela não tem responsabilidade por isso. Ok? Duro é provar, né? O duro é provar, fazer a prova negativa, a prova do que outro fez ou do que não aconteceu. Mas dependendo da situação você consegue rastrear esse tipo de coisa. A questão sempre é, o que é que você faz com o teu dado e utilizando dentro da instituição para a finalidade que você coletou. O complicado é que ele é seu aluno também. É. Ele também Pois é. seu Sim, aluno. sim. Ele está sob seu domínio e sob sua responsabilidade. Sim. Ele tinha a responsabilidade de ser sua. Sim, mas aí, entendeu? A questão é, quando um terceiro dá causa a esse vazamento de dados, e você consegue demonstrar isso, não há responsabilidade. Quando o próprio titular gera o vazamento, também não tem responsabilidade. O problema é na tua mão o dado, e aí alguém vem, rouba esse dado, e esse dado está desprotegido, não está anonimizado. Veja, não é uma brecha da lei, é tudo que a lei quer. Proteja o dado do titular. Como? Anonimizando, de maneira adequada, não de qualquer jeito. E aí vai passar, obviamente, por um crivo, uma análise técnica, etc. e tal, para chegar a essa conclusão. Tá? Mas esse é o ponto importante da lei. Tenham isso em mente. Uma anonimização adequada, mesmo que seja uma pseudo-anonimização, a depender do tipo de dado, ela é suficiente para afastar as punições da lei. Ok? Eu só não entendi essa questão da anonimização, porque assim, você deu o exemplo ali do código, né? Se eu só consigo pesquisar pelo código, eu estou anonimizando. Mas eu, por exemplo, numa tela do sistema, vamos olhar para o lado prático da coisa. Sim. Estou lá no sistema e eu vou ter uma tela onde eu vou poder pesquisar pelo nome. Apesar de eu ter o código do aluno gravado lá no banco de dados, eu tendo o nome e dando a possibilidade de pesquisa pelo nome, eu não estou anonimizando, certo? Porque alguma interface do sistema... Mas aí é perfil de acesso com login e senha. Aí eu tenho uma responsabilidade do cara que acessou em baixar aquele dado pontual. Certo. Outra coisa. Uma coisa é invadir o banco. Uma coisa é o cara baixar o banco de dados e o banco de dados está lá aberto. Que foi a situação da Vivo. Tem um grupo no Brasil, aliás, só uma denominação mundial. Quando a gente fala de hacker, né, o pessoal até usa a denominação às vezes de hacker do bem e hacker do mal. O hacker basicamente é um cara que quebra código. Hackear é quebrar código e conseguir entrar no sistema sem ter a chave de acesso. Ele entra pela porta dos fundos. Isso é hackear. Só que tem o hacker do bem, que é o cara que é pago para achar vulnerabilidade do sistema e corrigir, dar a solução de vulnerabilidade. Esse é o tal do hacker de chapéu branco, white hat hacker. E tem o red hat hacker, ou black hat hacker, que são os caras do mal. Veja, quebrar e acessar isso aí não é o problema. O problema é você acessar um banco de dados que ao você baixar um arquivo, você consegue facilmente obter as informações e identificar a pessoa. Lembra? Identificada ou identificável. Se ela não está anonimizada, ela está identificada. E se ela está identificada, você toma a punição da lei. O pessoal da Vivo, que ontem teve o vazamento lá de milhões, estão falando em milhões, ninguém falou número mais. Quando a notícia evoluiu de ontem para hoje, pararam de falar números e falaram só milhões. Mas a própria Vivo reconheceu milhões de usuários com informações vazadas. Usuários que tiveram seus dados pessoais vazados e foram identificados. O problema não é vazar dado, é vazar dado que você identifica que é a pessoa. Você sabe que aquela pessoa tem aquele CPF, aquele RG, mora em tal endereço, tais situações, tá. Esse é o grande problema. Ok? Em relação informações de dados sobre o uso informações sobre o uso do dado pelo controlador, já comentei aqui, né? Para que eu vou usar aquele dado, e responsabilidade dos agentes. Veja, a responsabilidade dos agentes não é algo que a gente coloca num pedido de obtenção de dados. Tá? A gente não fala, olha, se tiver qualquer problema, você é responsabilidade assim, assim, assado. Mas é um direito do titular de dados saber qual é o tipo de punição, qual é o tipo de problema que pode acontecer para a pessoa se ele perguntar para o encarregado. O titular tem direito de receber essa informação. Isso é algo que pouca gente sabe, que não tinha na legislação anterior algo muito claro em relação a isso,
você tinha punições paralelas ou que não eram especificamente sobre esse assunto, e a Lei Geral de Proteção de Dados veio para colocar isso na mesa e deixar muito claro. Olha, você precisa informar o titular o que é que pode acontecer, quais são as punições, quais são as medidas a serem tomadas caso haja vazamento. E aí alguns princípios, esses princípios são um pouco mais técnicos, eu vou ser mais rápido neles, se alguém tiver alguma curiosidade a mais, a gente entra um pouco mais a fundo no mérito, mas assim, já está... Como é que está meu horário aí? Já estamos mais ou menos... 5h15. 5h15? Vou dar uma agilizada aqui, mas vamos lá. Princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Adequação. Gente, vocês não podem perguntar para o cara qual a orientação sexual dele se vocês não tiverem uma finalidade para usar esse dado. Você tem que ter um... E é assim, isso é preto no branco. Isso não tem, mas eu vou interpretar. Você só pode pedir dado para a pessoa se aquele dado for adequado à finalidade que você quer utilizar. Não pode sair pedindo qualquer coisa, qualquer informação. Isso é proibido. Isso é proibido. Você tem que ter um porquê. E aí lembra do encarregado, que se responsabiliza, tem que ter todas as respostas da ponta da língua, e tem que saber justificar de maneira clara, nítida, transparente, por que foi pedida aquela informação. Por que aquela informação é adequada para a finalidade que é colocada ao titular. Livre acesso. O titular, sob pena de crime previsto no Código de Defesa do Consumidor. O titular tem livre acesso às informações. Livre acesso. Todas as informações. Se ele quiser saber o que é que tem de informação dele, quais são os dados dele ali, onde que eles estão guardados, como eles estão guardados, por que eles estão guardados, por quanto tempo eles estão guardados, ele tem o direito de receber essas informações de vocês. De vocês e de todo controlador, detentor de dados pessoais. É assim. Acabou aquela história de vamos ver, eu te respondo, o serviço de atendimento ao consumidor vai entrar em contato com você. Acabou essa conversa. Direito dele. Qualidade dos dados, ou seja, eu tenho o direito de saber como que aqueles dados estão colocados na minha base e eu tenho o direito de ser informado por completo. Qualidade está no sentido de quais são os dados que o controlador tem, né, e como é que eles estão colocados lá. Finalidade. Para que você tem esses dados coletados? Transparência. Princípio da boa-fé. Você tem que ter essa transparência. Você pode criar dificuldade na apresentação dessas informações. Necessidade. Mais uma vez, tá ligado à finalidade. Segurança. O que você faz para proteger meus dados? Eu tenho o direito de saber e tenho o direito de exigir que você proteja meus dados de maneira adequada. Prevenção. O que você faz para prevenir ataque de terceiros? E vazamento de dados. Não discriminação. Você não pode me tratar diferente porque eu sou minoria. Você não pode me tratar diferente porque você não concorda com o meu partido político. Meio óbvio isso, mas a lei coloca isso como princípio de proteção do dado. Responsabilidade e prestação de contas. Alguém aqui já trabalhou na área de compliance? Na área de compliance, uma das coisas que a gente faz é o quê? Prevenção de riscos. Prevenção de riscos fazendo o quê? Tomando cuidado com certos procedimentos que podem impactar e gerar problemas lá na frente, ok? De qualquer natureza. Aqui nós estamos falando em relação aos dados protegidos. O que a gente faz? O que a gente faz para cuidar desses dados e para proteger esses dados? E em acontecendo algum problema, como é que a gente lida com a situação? Quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, o pessoal está preocupado com a implementação dela, mas esquece da segunda perna. Ao ter um problema, o que a gente faz? Ou seja, qual que é o plano de contingenciamento de crise? Isso precisa estar dentro da discussão também, na ideia como um todo da Lei Geral de Proteção. Aqui, quando a gente fala de consentimento, a gente tem uma discussão técnica também de privacy by design, privacy by default, que basicamente é o seguinte: quando a gente pede o consentimento e protege esse dado, a gente protege esse dado tendo uma estrutura montada especificamente para a minha finalidade, ou a gente usa um sistema genérico que protege esse dado?
Outra questão é a seguinte, a anonimização. A anonimização que foi feita para a minha base de dados, ela é uma anonimização adequada à finalidade? Porque eu comprei um programa de criptografia, mas ele protege só uma parte dos dados? É preciso olhar isso com cuidado, é uma discussão que o pessoal da área de TI tem que ter. Vamos lá, penalidades, rapidamente passando aqui. A autoridade nacional vai poder advertir multa simples de até 2% do faturamento da empresa. Olha a pancada. É faturamento da empresa. E isso estão dizendo que assim, isso na Europa é muito pesado. E nos Estados Unidos, que não é tão pesado assim, o Facebook, por conta do vazamento da troca de informações com a Cambridge Analytica, com a CIA, foi multado em 5 bilhões de dólares. E foi acordo. Foi acordo. Eles pediram para... Eles falaram, não, tá bom, a gente foi culpado. Depois de toda aquela pataquada lá do Zuckerberg no Senado, ele foi lá, não, estamos errados, vamos pagar a multa. Penalidades da LGPD. Sobra um parênteses rápido aqui, gente. Facebook foi multado em 5 bi. É caro? É uma pancada? Depende de quanto ele fatura. É aí que tá. Boa pergunta. Quanto que ele fatura por mês? 3 bi por mês. Dá o faturamento de 1 mês e meio para eles. Será que pesou? Não. Pesou nada. Agora eu pergunto para vocês. E a penalidade não prevista em lei? A tal da penalidade reputacional? Onde é que fica? Como é que se reverte um negócio desse? Como é que se reverte a situação da Vivo ter vazado dado de um monte de gente e o cara falar, agora eu não vou mais para Vivo, porque ela vaza dados. Isso é um pensamento padrão de todo mundo. Os caras vazam dados, então não tomam cuidado com meus dados, não vou trabalhar com esse cara. Vivo e qualquer outra que teve dado vazado. Multa simples, 2% de faturamento, limitada a 50 milhões por infração. Multa diária, geralmente isso aqui é o seguinte, enquanto o cara não reverter a situação do vazamento de dados e consertar o erro e tomar alguma medida reparatória, gera multa diária. Obrigação, tornar pública a infração. Isso aqui é igual recall. Lembra que antigamente não tinha recall no Brasil? Aí veio o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 90, e falou, tem que dar recall, tem que fazer recall. Tem a previsão lá no Código de Defesa do Consumidor. Aí começaram a fazer recall como se os caras fossem muito bonzinhos, né? Como se os fornecedores das empresas fossem muito bonzinhos. Não, obrigação legal. Você tem a obrigação de fazer o quê? Tornar pública. Então, vazou, não interessa. Você veio o mais rápido possível a público e falou, realmente, tivemos um problema aqui, erramos, estamos trabalhando para consertar. Tem que ter. Bloqueio de utilização de dados até regularização, dependendo da atividade, e perda dos dados por obrigação de eliminação dos dados específicos àquela infração. Essas são medidas mais agressivas que acho pouco provável para casos muito específicos podem ser utilizados. Penalidades que já estão utilizando. O Ministério Público de alguns estados já está aplicando a LGPD, apesar de ela não ter entrado em vigor. A Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor em agosto do ano que vem. 16 de agosto do ano que vem. Qual que é o problema? O prazo para a gente implementar as medidas necessárias para adequação está no gargalo, está em cima. Só que calma que eu tenho uma boa notícia para vocês. Você já ouviu falar da boa notícia, não? Prorrogado para 2022. Chegar lá. Já estão aplicando a lei sem ela ter entrado em vigor. E aí você vai discutir, não cola a discussão. Estão aplicando e estão mantendo. Multa, por quê? Por desconto de fornecimento de CPF, drogaria. Isso aqui é informação pública, então não tem problema de botar aqui. Não tem problema falar o nome da Vivo aqui, porque a informação é pública. Você vai ser multado nesse período. Entendeu? O problema não é meu, o problema é deles que vazaram dados. Vazamento de dados referente à conta de Uber. Ministério Público do Distrito Federal pede indenização de 10 milhões ao Banco Inter por vazamento de dados de cliente. Microsoft, coleta de dados de usuários sem consentimento. O princípio da boa-fé desrespeitado, pancada. Já está acontecendo isso aqui. Ah, vamos criar um clima de desespero, porque entra em agosto do ano que vem, e aí não vai dar tempo de criar medidas de proteção. Se você não cria medidas de proteção, você faz o quê? Você faz o arroz e feijão que você tem para fazer, mínimo, e tenta proteger da melhor maneira possível, e cria plano de contingenciamento de crise. Se acontecer algum tipo de problema, você corre atrás. Porque o problema
desse tipo de situação é que a maioria das empresas não está preparada para contingenciar uma crise num caso de vazamento de dados. E aí você perde tempo. E nesse momento, uma das obrigações, se tem algum problema, não é virar público, o cara demora para virar público e toma multa só por causa disso. Critério para penalidade, importância de mapeamento, inventário, política de proteção de dados. Eu vou falar um pouquinho disso logo mais, mas eu queria chegar nesse caso aqui, ó, vigência da lei. Olha a data aqui, gente. 30/10/2019, semana passada, Carlos Bezerra apresentou um projeto de lei pedindo a prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados para 2022. A conversa era para 2021, de mais um ano. Mas no melhor estilo, vai que cola meter 2022 para ver se ganha mais um tempo. Existe um interesse do governo, porque qual que é o problema? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai regulamentar e trabalhar o dia a dia, as decisões casuísticas, e que vai dar a temperatura do quão mais agressivo ou menos agressivos vão ser na aplicação da lei, ela está debaixo da presidência da República. Veja, criaram um negócio, um monstrinho jurídico aí. Criaram debaixo da presidência da República a autoridade nacional. E aí vocês sabem como é que está o governo, daquele jeitão maluco, né? E aí o que acontece? O governo falou assim, boa ideia, vamos prorrogar mais um pouquinho, que a gente não tem que criar autoridade agora. Tem essa conversa de bastidor lá em Brasília. Mas o fato é que tem uma expectativa boa de que haja uma prorrogação. Gente, dado prático. As diretivas europeias de proteção de dados começaram a ser criadas em 95. Sabe quantos por cento das empresas europeias hoje estão adequadas à lei de proteção de dados de lá, a GPDR? Em torno de 15%. Mas vou te falar, a boa notícia é que no Brasil existe um estudo recente que em torno de 25% das empresas já estão em fase de finalização desse mapeamento e entendimento do que precisa fazer ali, estão fazendo, já implementaram, estão em vias de implementar um arcabouço, uma estrutura de processos dentro da empresa para ficar adequado. Porque, mais uma vez, a lei brasileira é mais ampla e as penas são pesadas. Então ninguém quer se submeter a essa responsabilidade sem ter feito o mínimo de lição de casa. Porque um dos aspectos práticos da lei, assim como anticorrupção, compliance, etc. e tal, é aquele cara que fez a lição de casa e que mostra para a autoridade, ó, eu olhei para isso, olha aqui o que eu fiz, eu criei um comitê, gestor, eu fiz não sei o que lá, eu fiz não sei o que lá. Não é que eu estou olhando para o alto e não fiz nada. Esses caras vão ter uma diminuição de pena. Mesmo que haja problema, me lembra, não é uma questão de se vai acontecer um vazamento ou não, é quando vai acontecer um vazamento ou não. Porque é incontrolável o fato. E o vazamento de dados pode ser assim, algo prático para vocês são no ramo de educação. É fato, não posso falar o nome do colégio, mas ticket médio de 3 a 5 mil reais a mensalidade. E nessas viradas de turma, que os alunos são trocados de sala, a molecada fica desesperada para saber que turma vai cair, etc. E a avó de um dos alunos, graduado na instituição, tirou um print de uma tela no celular e mandou pro neto no WhatsApp. Aí a turma que você vai mandar? A sua turma desse semestre. O arquivo viralizou. Ela não prestou atenção que existia uma coluna escrito inadimplente. Ah, caramba. E assim, não tem TI que controle isso. Não tem direito que controle isso. É cultura. O brasileiro costuma falar demais, comentar demais. Laudos médicos. Eu ouvi o RH comentando a situação de um atestado de um funcionário. Pô, você quer mais que o cara que morre, que é famoso, a nega vai lá e bate a foto do corpo da pessoa e... O cara chegou doente, comenta o atestado do RH, falando tá com câncer, não sei o que, isso aí viraliza na empresa. Tudo isso é proteção de dados. Então, o brasileiro vai ter que se acostumar à cultura de proteger a informação de pessoas. Não comentar. Dados relacionados à saúde, via de regra, são dados sensíveis. Ou seja, tem uma proteção maior da lei. Usando o gancho do... E colégio, menor de idade. Menor de idade. Tudo errado. Tudo errado. Mas a avó trabalhava lá? Um exemplo. Uma pessoa, a instituição distribuiu camisetas promocionais, uma pessoa com uma camiseta da instituição dentro de um polo
pediu para ser adicionado em grupos de WhatsApp, ele pegou todos os números e ofereceu o nosso material didático que não é comercializado à venda. E aí as pessoas começaram a perceber, a instituição teve acesso a essa informação, a gente não conseguiu descobrir até hoje quem foi o cidadão. Dependendo da situação você não resolve. Usando esse gancho aqui, cultura. Vamos lá, a palavra é cultura. Como é que eu implemento? O que eu faço com plano de ação? Como é que eu boto isso na prática? Isso aqui é um workshop, tá? O assunto é muito extenso, o workshop, que eu vi o workshop montado minimamente decente sobre esse assunto são 2 dias. Você começar a discutir conceito, teoria e botar um pouquinho na prática, começar a pensar um pouquinho na prática. O que interessa vocês pensarem, se preocuparem? Gente, a Lei Geral de Proteção de Dados, implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, não é nada mais do que rever processos. E quando eu falo de processo, você tem um aspecto legal, jurídico, então chama o cara do jurídico. Você tem um problema de TI, chama o cara da TI. Você tem um problema de operacional para resolver a questão da cultura, do cara não dar print da tela, ou de não imprimir aquela tela Excel num PDF, na folha e depois escanear no PDF e distribuir. E o PDF é editável, né? Ou seja, está aberto o dado. Então nós estamos falando de mudar a cultura organizacional para mudar processos. Eu tenho que formar um comitê de representantes-chave do negócio. TI, RH, marketing, jurídico. Pô, e se estourar a bomba e ter um problema? Pessoal de relações institucionais, pessoal de relações públicas, os PR da vida. Tem que chamar todo mundo para dentro de um comitê. LGPD, a implementação de Lei Geral de Proteção de Dados, na prática, ela não é uma medida de uma pessoa só. Por isso que o encarregado segura uma baita bucha. Porque, na verdade, ele não dá para ser um só. E por isso que é tão bom que você contrate um encarregado, pessoa jurídica. Porque ali dentro tem um monte de gente pensando naquilo, de formações diferentes, com olhares diferentes para o problema. Porque, na prática, não é o cara da TI criar um puta no mecanismo espetacular para chegar no final das contas o cara dar o print da tela, bater uma foto da tela e ter lá o inadimplente do lado. É exatamente esse o problema. E eu tenho que mudar o quê? Eu tenho que mudar... A partir do momento que eu monto isso aqui, eu entendo quais são meus problemas, onde é que estão meus gargalos, onde é que eu tenho exposição, e aí eu tenho que fazer o quê? Treinamento. Se eu não faço treinamento para os caras entenderem qual é o problema dele bater aquela foto da senhorinha lá altamente graduada, bater a foto e mandar para o neto, não adianta nada. Como é que eu provo esse treinamento? Fácil. Você demonstra que você fez treinamento, faz lista de chamada, faz aqueles treinamentos rápidos pela internet, tem empresas que dão esse tipo de treinamento. Você executa, bota na prática, e aí você faz o quê? A reavaliação disso. Só que isso aqui é só a primeira fase de plano de ação para implementação. Depois você vai ter um follow-up de manter isso aí vivo. Ou seja, é treinamento contínuo, é revisão de processo contínuo. LGPD não é uma questão jurídica, é uma questão organizacional, de revisão de rotina e de uma equipe multidisciplinar que olha para o assunto. O advogado dá pitaco, o cara da TI dá pitaco, o outro dá pitaco, e aí você chega num consenso bom. Eu tinha uma historinha para contar aqui para vocês, de impacto de novas tecnologias, mas não tem necessariamente a ver com a área educacional, então assim, eu vou terminar por aqui, para não me alongar mais, porque nós estamos com o horário já meio estourado e vocês devem estar um pouco cansados já. Já eu vou contar uma história que ficou famosa, né, há uns 5 anos. E Evandro, bem pior que a sua, tá? Um dia, estávamos na instituição X, todos nós, não era toca o telefone, um noivo apaixonado. Ok? Um noivo apaixonado, noiva dele em sala de aula, e ele queria fazer o pedido de casamento. Surpresa, né? Lógico. O que imediatamente nós fizemos? Abrimos a escola. Claro, óbvio. Que lindo. Ele filmou e postou nas redes sociais. Calma, a moça não disse. Vai ser pior que isso. Eu estou esperando uma coisa horrorosa. Que lindo. Ok? A escola inteira tem câmeras.
E a pessoa ligou, acho que umas 3 ou 4 vezes, né? Declarações amorosas, todos os detalhes. Então, que horas ele podia chegar, que horas é o intervalo, porque ela está em curso, ela está no curso tal. Eu estou vindo de avião com as alianças na mão e vou pegar o quê? Nossa, vai ser sensacional. Todas as meninas da escola... Quem atendeu o cara foi um homem ou uma mulher? Aí você é sexista. Eu atendi o cara, era eu. Se fosse um homem, eu ia falar, não, filho, para, vai passar Era vergonha. eu, mas graças a Deus no dia que ele veio na instituição eu não estava. Graças a Deus. Prepara o cenário, todas as meninas da empresa comovidas, aguardando a chegada do Dom Juan. Tinha umas câmeras da sala de aula. Então você tinha um cenário das meninas assistentes das salas, que ajudou o moço a entrar, e toda a empresa assistindo pelas câmeras de monitoramento. Jesus, okay? Onde é que vai chegar isso? Chega o Dom Juan, a hora que tudo combinado. Terminou, o professor deu um intervalo, entra o Dom Juan com um buquê de flor, se ajoelha no meio da sala, a menina levanta e sai chorando. Eu fiz, né? Aí você já entendeu. Cara, eu só tinha ouvido a inscrição. O cara tava com uma medida protetiva Ai, caramba. há 1 ano contra a moça. A moça tinha uma medida protetiva contra ela, contra Ele ele. tinha sido noivo dela, e ele perseguia ela em todos os lugares que ela ia. Meu Deus. Nós tivemos que trancar a moça dentro do estacionamento, enquanto a mãe dela vinha buscá-la no estacionamento. Ela teve uma crise De pânico. Porque a criatura saiu lá de Maceió e despencou em São Paulo, todo mundo achando que a gente ia fazer o pedido de casamento. E nós abrimos a empresa toda para ele. Então, a gente vê que é um problema realmente de cultura. A gente é meio besta. É verdade. Não pode fazer Você isso, tem não dá toda a pra fazer razão. E assim, como é que você vai saber que o cara tem uma medida protetiva, que ela tem uma medida protetiva contra o cara? Ó, posso dar aproveitar só um ganchinho da liga o pai para pegar uma informação do filho. Se o filho é menor de idade, vocês entregam a informação? Sim, se o filho é menor. Filho é menor. Não, filho é menor. Cenário, filho menor. Sim. Que eu vou piorar depois desse cenário. Filho menor. Liga o pai. Eu queria não sei o que lá do filho. Ah, depende. Dá. Se eles são separados e o outro que é legalmente o responsável dele. Quem que é? Eles são casados ou separados? É. Tem um detalhe, a escola tem que saber também disso, não dá pra adivinhar. Mas eles perguntam quem são os Tem uma responsáveis. fichinha lá, né? Imaginar que ao matricular já tá separado, aí é fácil. Mas se eles separaram ao longo do ano, vocês não estão sabendo. No sábado. Não sabem. Ele acabou de perder agora do moleque que ele pegar isso. Mas vamos lá. Vocês sabem que eles são separados. Ele é o guardião? Esse. Ele tem a guarda? Ou a guarda é compartilhada? Vai ter que ligar pro jurídico pra saber se dá ou não. A responsável é a mãe. E ele está separado e a mãe é guardiã. A mãe tem a guarda. E o pai liga para saber. Sistema financeiro. Tá devendo aí ou não tá devendo? Por quê? Porque o pai, obviamente orientado por um advogado, racinha do cão, quer obter a informação para saber se a mãe está fazendo coisa errada. Não está pagando a escola. Porque o pai está pagando pensão. Aquelas brigas de casal separado, que é super normal. Beleza, não passa. Tem que fazer o quê? Tomar cuidado. Não se antecipar, fazer o check antes. Fácil a situação? Fácil. Você pega um menor de idade entre 16 e 18. Código Civil, são relativamente incapazes. Eles podem realizar alguns atos da vida civil, nem todos. Eles podem votar. Eles podem casar com autorização, não é consentimento dos pais. É autorização, se o pai fala, beleza, pode casar mesmo. Vai lá e casa. Eles podem assinar atos empresários, com representação do pai. Então eles podem exercer alguns atos da vida civil com 16 anos. Vocês entregam a informação, se o filho falar, eu não quero que dê essa informação para o meu pai? A bola é dividida, ninguém sabe como é que vai ser. Eu acho que hoje todas as escolas têm o portal do aluno, né? Lá na instituição, né, é muito comum, aliás, eu já falei que daqui a pouco no ensino superior a gente vai ter que fazer reunião de pais, né? Porque os pais querem que você vá lá e fale, o meu filho vai andar de um corredor pro outro, né? Tá ridículo já.
Mas lá, toda vez que liga, a orientação que a gente dá para as secretárias é: todo aluno tem um código, uma senha com toda a vida acadêmica dele. Peça ao seu filho para te mostrar, porque ele tem acesso. Boa, Pronto. boa. Na instituição de ensino superior, isso é correto, assim, exatamente isso aí. O cara é maior de 18 anos, mas sou eu que pago a faculdade do meu filho. Eu sou responsável financeiro por ele. Eu quero saber se ele está indo assistir aula ou não. O dado é do menino, é da menina. Se ele é maior de idade, o dado, ele é titular, não é o pai. A instituição de ensino, se transferir essa informação para o pai, está fazendo contra a lei. Não pode transferir a informação. Em cidades pequenas, né? Quando eu montei São Fidélis, eu tinha um pai que pagava a pensão com um filho de 22 anos. Uau! E toda a cidade sabia que o que ele veio fazer era estudar. E ele era amigo de todos os funcionários da faculdade. E eu, pelo amor de Deus, ninguém entrega informação para o pai. Eu só entrego de mediante um mandado, né? Só que aí era uma cidade. Agora eu tenho 60 polos em cidades pequenas. Mas só não Está dá. decretado... desculpa. Não, mas é essa a situação. Eu tenho o diretor que é as notas dos alunos para atender o aluno, porque o diretor do polo, eu quero as notas, eu não posso te dar, isso é um direito dele. O dado é dele. Você pode dar o dado? Pode, desde que haja consentimento prévio, informando ao aluno, olha, você consente que eu transfira os seus dados para tal pessoa, para tal finalidade? Se ele der um consentimento por escrito, está resolvido. Mas é aquela história, operacionalmente é meio complicado fazer isso. Então o que você faz? Não dou. Não dou porque ele é o titular do dado é dele. Em Brasília comenta que as 2 primeiras áreas a serem fiscalizadas a partir de agosto é medicina, área hospitalar, por causa de laudos e etc. E educação, por causa de dados de menores. Sim, sim. Comenta que vão ser os dois e, mesmo não tendo estrutura ainda em entidade, já tem os fiscais em treinamento. Porque não tem verba federal para custear a entidade. Então ela vai ser bancada por receita de multas. Ninguém faz pesquisa de mestrado, doutorado mais. Já não faz, né? Já bancar, né? Não, agora sim, por exemplo, a gente recebe lá pedidos, posso desenvolver uma pesquisa de mestrado com seus alunos de pedagogia para traçar o perfil, não vai fazer mais. Tem que ser específico e com um sentimento do... Pois é, você vai, nossa. Mas aí, né? Como é que você... Livre, informado, etc. O marketing vai sofrer bastante, porque Vai, vai poder comprar mailing, prospectar... Não, e outra, todo o trabalho de um CRM, por exemplo, que você está o tempo todo... não quero nem ver. Sair daqui com a pressão alta. Eu ia falar agora, você veio só pra acabar com a noite da gente, né? Coquetel, já cancela. Faz um velório. Pera. Faz um velório. Não. Calma lá. Advogado sempre tem um vamos beber pra afogar as mágoas. Também. Peraí, eu vou tirar cachaça não. Pessoal. Gente, se tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser trocar uma ideia, estou à disposição, tá? Obrigado. Obrigada. Obrigado.